Ai, que vergonha de Deus. Um morto pode viver? Bem-aventurado aquele que é corrigido. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Esses são os textos que nós vamos estudar hoje. Você já sentiu vergonha de Deus? Quem nunca? Ontem vimos que Esdras foi autorizado a conduzir uma nova turma que vai sair do cativeiro, que vai sair lá da Babilônia e vai voltar para Jerusalém. Dois pontos muito importantes que ressaltam no estudo de hoje de Esdras. Um é o sentimento dele em relação ao pedido que ele pensou em fazer ao rei. Aliás, ele nem cogitou esse pedido. Esdras tinha noção do risco que seria uma viagem longa e então ele proclamou um jejum, pediu que o povo jejuasse, pedindo a proteção de Deus para aquela viagem que seria longa. E o que chama a atenção é que ele diz: eu senti vergonha em pedir ao rei que mandasse uma cavalaria, que mandasse proteções humanas para nos conduzir, porque nós dissemos para ele que tínhamos sobre nós um Deus todo-poderoso, que ninguém pode contra ele. Então, na cabeça de Esdras, não fazia sentido ele proclamar, ele falar de um Deus todo-poderoso que livra de todo perigo e depois pedir proteção humana. Então, eles se colocaram a jejuar e orar, e o texto diz que Deus os guardou e os protegeu. Esdras está ali dando um testemunho da confiança, da fé que ele tinha em Deus. Uma fé que o fez sentir vergonha de pedir ajudas humanas, já que ele proclamava um Deus que tudo pode. Chegando no território, é chegado ao conhecimento de Esdras que aquele povo que saiu do cativeiro, agora que estavam em sua terra, casaram-se com mulheres estrangeiras, e isso era abominação contra Deus. É relatado para ele que o povo estava em profanação, que fizeram uma mistura, que não sabe-se mais o que é santo, o que é puro e o que não é puro, porque as famílias agora estão misturadas. E essa era uma lei expressa do Senhor. E então Esdras rasga suas roupas, raspa o seu cabelo em sinal de humilhação, de vergonha, de pranto, e clama ao Senhor desesperadamente. E o texto diz que ele sente vergonha. Ele entra na presença de Deus envergonhado do pecado que o povo dele fez contra Deus. Então ele levanta um clamor ao Senhor e relata a Deus tudo o que eles viveram, reconhece que o Senhor é misericordioso sobre a vida deles, o quanto eles já haviam sofrido, a vergonha a qual eles foram expostos, a humilhação a qual eles foram expostos, a escravidão, ao cativeiro, e ainda assim Deus teve misericórdia deles. E ele diz que dentro da escravidão, que mesmo eles estando escravizados, Deus teve misericórdia deles e deu a eles uma nova chance, estava dando a eles um novo tempo. Eles puderam reconstruir o templo e agora esse povo mais uma vez erra diante do Senhor. Então Esdras está envergonhadíssimo, lamentando e clamando pela misericórdia do Senhor. Você já sentiu vergonha de Deus? Se já sentiu, faça como Esdras, corra para a presença do Senhor. Não se afaste da presença do Senhor, mas vá para a presença do Senhor. Clame pela misericórdia de Deus. Jesus morreu para que você fosse justificado. Vá para a presença de Deus, não se afaste da presença dele. Salmos. Ontem o salmista questionou: será que os injustos serão safos? E no texto de hoje o salmista está falando sobre essa sabedoria, sobre o entendimento que o justo tem e questionando sobre os injustos, mais uma vez, e falando: até quando vocês acham que vão prevalecer? Você acha que o Deus todo soberano, que tem controle da mente, que conhece o pensamento do homem, não está vendo o que você está fazendo, suas ações, seus pensamentos? Deus vai julgar tudo isso. Então o salmista está entendendo, reconhecendo que sim, vai chegar o tempo em que Deus vai fazer a separação, em que Deus vai julgar essas pessoas. E aí o salmista faz um ponto aqui interessante. Ele diz que é bem-aventurado aquele que é orientado, educado por Deus. É bem-aventurado o homem que é corrigido pelo Senhor. Romanos. Um morto pode viver? Essa é a questão de Paulo no texto de hoje. Ele está falando sobre aquele que já morreu para o pecado, sobre aquele que recebeu o batismo de Cristo, que morreu com Cristo. Ele não pode mais viver para o pecado. Aquele que morreu para o pecado não tem como viver o pecado. Ele precisa viver para Deus. A vida dele agora é de Deus. E Paulo faz uma analogia, uma comparação com a escravidão.
Antes de você conhecer a Jesus, antes do homem crer em Jesus, ser resgatado por Jesus, era escravo do pecado, vivia debaixo do pecado, era um escravo da carne, pendia para o pecado, vivia escravizado pelos prazeres da carne. E agora que creu em Jesus, esse homem se torna escravo do Senhor. Porém, essa escravidão é uma escravidão que traz leveza, que traz liberdade, é uma escravidão em meio à liberdade. O que muita gente pensa ao contrário, pensa que viver as paixões da carne é ser livre, mas na verdade você está debaixo de uma escravidão, porque Paulo contextualiza aqui que essa escravidão do corpo, que o homem que vive aprisionado ao pecado, tem como resultado a morte. É uma escravidão que leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a escravidão que coloca o homem debaixo da justiça de Deus traz o oposto disso. Traz a justificação, traz a vida eterna. Paulo está falando de vida e morte. Quem escolhe viver para o pecado, escolhe viver para a morte. Ou seja, o salário dele é a morte. Quem escolhe viver debaixo da justiça de Deus é escravizado, é escravo de Cristo, mas a garantia dele é a vida eterna. E é uma escravidão que você tem prazer em viver ela, porque ela traz uma vida eterna e abundante. Você tem junto dela os benefícios de viver na presença do Senhor, de ser bem-aventurado, de ter a paz que excede todo entendimento, de viver a vida de Cristo. E ele coloca aqui que assim como Cristo morreu e nós vivemos essa morte com ele, quando cremos em Jesus, também a vida de Cristo é para nós. Então nós vamos viver essa vida abundante e fluente. Este é o benefício de escolher viver escravizado em Cristo. Escolha hoje o caminho que você quer seguir, morte ou vida, escravo da carne e do pecado que leva para a morte ou escravo de Cristo que leva para a vida abundante e eterna. Até amanhã, se Deus disser que sim.